Que dia, meus amigos! Sabe aqueles dias intensos em que a gente vive e que a gente está mais enrolando na vida do que realmente fazendo algo? Hoje, meus queridos, o dia hoje foi extremamente assim, corrido, puxado e ao mesmo tempo foi uma grande perda de tempo. Pela manhã eu precisei ir na cidade resolver algumas pendências. Eram umas 4 ou 5 pendências que eu e meu marido tinha para resolver em questão de documento, papelada, aquelas burocracia toda. E a cidade é longe daqui da minha casa. E quando a gente chegou lá, adivinha, não deu para resolver nada, nada dica de nada. A gente foi em um lugar, não deu certo, a gente foi em outro e não deu certo. Foi uma grande perda de tempo. E aí eu penso, meu Deus, quanta coisa eu tinha para fazer em casa, quanta coisa eu tinha para cuidar, porque pela manhã eu deixo as prioridades mais pela manhã para poder eu cuidar. Porque pela manhã a gente acorda mais disposto, mais cheio de energia. Então ainda tinha dado tempo de eu acordar, fazer minha oração, minha caminhada, tomar um banho e me arrumar. Só que o resto das coisas ficou sem fazer. E aí eu perdi tempo, não consegui fazer. E eu sou daquelas que eu fico extremamente angustiada quando eu perco um tempo, porque é algo que não vai mais voltar. Aquele tempo perdido. E aí, essas coisas que a gente tem que resolver, talvez se eu tivesse me organizado melhor, porque foi uma coisa meio de última hora. Se eu tivesse me organizado melhor e ligado antes, um dia antes, perguntado se tinha, se ia dar certo, talvez eu teria evitado. Não liguei. Mas a questão é, agora o tempo foi perdido, o que resta nos fazer é ter paciência. Eu ter paciência comigo mesmo, com o próximo e com toda a situação. E quando acontecem essas pendências, que quando a gente chega lá, vai conversar com as pessoas, com os funcionários e não dá certo, eu sei que a nossa vontade, principalmente a minha vontade, é de me irar e de falar aqui, escuta aqui, minha senhora, você acha que eu andei, que eu vim quilômetros de distância para poder resolver isso, para você falar que não deu certo? A senhora tá achando que é o quê? A vontade, minhas queridas, meus amigos, é de falar isso, né? Aqui por dentro eu tô falando assim, mas sabe aquelas palavras assim, bem pesadas na nossa mente, que a gente fica assim xingando por dentro, mas de verdade a gente não fala nada. A única coisa que eu falo, eu viro pra moça e falo, tá bom então, muito obrigada. Aí ela ainda vira e fala assim, é só isso, querida? Aí por dentro a gente já tá morrendo, assim, vontade de esganar a pessoa, por mais que a pessoa não tenha culpa. Às vezes é no sistema, mal informação nossa também de chegar em um dia inapropriado, mas a nossa vontade é de esganar a pessoa. Então, então a gente sempre passa esses dias corridos e realmente perdido de tempo que não volta mais, e a única coisa que resta a fazer é ser resiliente com a situação e com a gente mesmo. Aceitar que aquela situação não volta mais, não ficar se julgando, se autocriticando próximo da gente. Ah, eu poderia ter feito isso, eu poderia estar fazendo isso, porque o meu primeiro impulso é reclamar. Ah, eu poderia estar fazendo isso e isso. E eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando acontece essa situação de nada dar certo naquela manhã e com esses afazeres que a gente tinha que fazer e não deu certo nada, nadinha mesmo, o dia, quando acontece pela manhã, o resto do dia também
sabe, nada dá certo. Porque eu já comecei que eu não dormi direito, minha filha acordou várias vezes na madrugada por causa de dente nascendo, e aquilo já deixa a gente um pouco abalado, né? A gente tá cansado, fica estressado, a situação toda é estressante. E aí eu chego em casa, a casa ainda tem vários outros afazeres da agenda que eu tinha que fazer, mas pela perda de tempo eu não fiz, aí eu tenho que fazer. Aí tem criança chorando no pé, tem comida para fazer ainda que não deu tempo de fazer cedo. E várias outras pendências. Agora tá de tardezinha. Vim gravar correndo porque eu não podia passar essa situação, essa reflexão, esse desabafo aqui com vocês. Então, quando eu tava lá e andando na rua ainda com a criança de 1 ano pesada, querendo descer pro chão várias coisas, sabe? Quando tudo naquele dia não é para dar certo e você vai rezando, meu Deus, segura na minha mão, me dá força. Aí eu só lembrava daquele versículo da Bíblia que falava: na tribulação, sede pacientes na tribulação. E, meus caros, como é difícil sermos pacientes. Mas se a gente for analisar toda a questão, não tem outra saída a não ser sermos pacientes. Tem dias estressantes. Não é todos os dias, mas tem dias corridos, tem dias estressantes. E a gente tem que aceitar que isso faz parte da realidade. A nossa realidade, o jeito que o mundo está hoje, essa correria maluca, é gente correndo, ainda mais quando a gente vai na rua. Quando eu vou na cidade, que eu percebo aquela movimentação, aquele barulho, a minha cabeça já fica assim. E aí a gente percebe o quanto que o mundo tá na correria, tá todo maluco, que não tem tranquilidade nem para falar. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pegar fila. E ainda quando pega a fila e chega lá ainda não dá certo. É totalmente estressante. A sociedade, a rotina, tudo que a gente vai fazer hoje é extremamente estressante e deixa a gente extremamente ansioso. Então, neste momento ainda estou melhorando o estresse, mas estou extremamente exausto pelo dia, pela noite mal dormida, mas tentando encarar a situação com muita paciência. Eu sei que não é fácil e muitas vezes eu quero agir com maior educação e com rispidez para com os outros, principalmente os mais próximos de mim, né? Porque quando a gente está estressado, a gente não consegue olhar para a situação, aonde a gente está, com bons olhos e com otimismo. Mas a mensagem que eu quero trazer para você aqui hoje, apesar desses dias que tá tudo dando errado, seja paciente e procure achar foco em um ponto, que você veja que o seu dia vale a pena. O que eu foquei é que quando a gente estava no carro esperando, minha filha estava feliz da vida, porque ela ama andar de carro, ela ama passear, e ela ficava assim segurando na janela e ficava olhando os cachorros passar pela rua, olhando os caminhões passar naquele barulho e as pessoas oferecendo coisas, e ela super alegre. E foi como Deus me falando assim: foque nisso, ponha a sua energia nisso, seja paciente, olha só. Então, além de eu ter que ser paciente comigo pela situação, pelos próximos que estão perto de mim, eu tenho que ser paciente para ensinar minha filha também. Porque ela não está entendendo que a situação é estressante para ela está vivendo o melhor dia da sua vida. E é nisso que a gente tem que focar e é nisso que a gente tem que aprender a olhar, por mais difícil que seja. Nos dias corridos, nos dias estressantes, que de cada momento ruim, de cada situação ruim, há algo bom para se tirar. E aí eu fiquei pensando que mesmo eu podendo ter evitado de sair para resolver esses problemas, tinha que ser algo no universo, no mundo, que era para ser, não tinha como evitar. Você já pensou dessa forma?
que a situação que a gente pensa que a gente poderia ter feito diferente, mas não tem como evitar, era para ser daquela maneira, era para ser daquele jeito, e mais pra frente a gente vai entender por que tinha que ser assim. Então, meus amigos, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. E vamos animar, não vamos desanimar, e sejamos pacientes em nosso dia a dia com nós mesmos e com os próximos.